Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em sua série Encontros com a Paz, onde fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 35, que tem como título O Cristo Operante. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, em que Paulo diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Como eu disse, o livro Pão Nosso, capítulo 35, que tem como título O Cristo Operante. E Emmanuel fala: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressava-se o Mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Um capítulo como tantos outros contidos neste livro, que vem nos chamar a atenção com relação à nossa maneira de crer, a nossa maneira de exercitar a fé junto ao Cristo, nosso Mestre amado. Todos nós sabemos que em todos os segmentos religiosos vamos nos defrontar, é claro, com aqueles que são injustos, com aqueles que muitas vezes são inquietos nas suas maneiras de se manifestar religiosamente,
aqueles que muitas vezes se apresentam como profetas, como discípulos, como apóstolos do Cristo, mas que muitas vezes escondem por detrás de si, na sua personalidade material, um falso crente. E também vamos encontrar aqueles que são os fanáticos de todas as ordens, aqueles que a todo custo querem transformar as pessoas em verdadeiros seguidores, não do Cristo, mas dos seus ideais particulares, da sua maneira própria de encarar a sua religiosidade. Emmanuel nos chama a atenção de que devemos, em primeiro lugar, identificar, entender e compreender a esses companheiros que fazem parte da nossa jornada, que, infelizmente, não conseguiram ainda entender e compreender o verdadeiro ensino trazido por Jesus, através do seu Evangelho. Não conseguiram compreender ainda o verdadeiro sentimento de amor e de perdão em que Jesus deixou registrado em nosso planeta, no coração de todos nós, espíritos em evolução, para que nos transformássemos em luz, para que nos transformássemos em espíritos mais evoluídos e mais avançados no entendimento espiritual que nos aguarda no futuro. Compreendendo, acima de tudo, que a transitoriedade da vida material é apenas uma possibilidade, uma das possibilidades que temos de avançar e de progredir rumo a essa luz própria tão esperada. Cada um de nós, quando passamos a entender de uma maneira mais profunda e coerente os ensinamentos trazidos por Jesus, começamos a observar que por toda a parte do planeta, o Cristo continua operante, operando as suas atividades e os seus compromissos, enviando-nos os seus próprios mensageiros, aqueles que com certeza atingiram o grau de desenvolvimento necessário, a luz própria, íntima, dando-lhes o aval para que aqui estejam novamente, como mensageiros do Cristo, a nos orientar para irmos em busca da mesma estrada, do mesmo caminho e dos mesmos objetivos. Em toda parte, observamos que o Cristo não faz privilégios a nenhum e a nem outro. O Cristo também não faz privilégios a este ou aquele segmento religioso. O Cristo simplesmente possibilita-nos, através do processo reencarnatório, defrontarmos-nos com aqueles que comungam deste mesmo segmento religioso da qual estamos envolvidos, conectados neste instante, para que através dele ou desses mensageiros possamos então entender melhor a sua mensagem, a mensagem do Cristo. O próprio Emmanuel deixa aqui o exemplo de Simão Pedro, que centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Ou seja, Pedro, através da sua devoção, através do exercício da sua fé verdadeira,
quando ela verdadeiramente se instalou dentro de si, passa a transmitir a todo o povo escolhido, a todos aqueles que o procuravam, que solicitavam a sua ajuda e as suas palavras, ele leva a todos eles o conhecimento do Evangelho de Jesus. E olhem que provavelmente não deve ter sido uma tarefa muito simples e muito fácil, levando-se em consideração o povo daquela época, tendo-se em mente as dificuldades materiais existentes naquele período. E Pedro, mesmo assim, frente a todas essas dificuldades, a todos esses obstáculos, cumpre da melhor maneira possível a sua tarefa e o seu trabalho. Emmanuel também coloca como exemplo Paulo de Tarso. Foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Vejam que interessante. O próprio Paulo, que era o grande perseguidor dos cristãos da época, dos seguidores de Jesus, dos seguidores do Cristo, ao renovar-se para o Evangelho de Jesus, passa a ser aquele que fez aproximar de si próprio inúmeros gentios que tinham, na sua intimidade de sentimento e pensamentos, posições completamente contrárias ao ensinamento de Jesus. E através do seu exemplo contínuo, até o instante final do seu desencarne, Paulo, por onde passou, fundou igrejas, deixou o Evangelho e, mesmo assim, redigia suas cartas para ajudar e solucionar problemas e dificuldades que, ora, haviam ficado para trás, junto àqueles em que já havia visitado. Mas Emmanuel não coloca apenas esses dois grandes ícones do cristianismo como exemplo para todos nós. Ele fala de nós próprios, quando na frase ele diz: é tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Ou seja, já é tempo de nós reconhecermos as luzes deixadas por Jesus e pelos seus diversos mensageiros durante todo este período da humanidade, para que possamos compreender melhor as verdades espirituais, as verdades celestiais, como muitos dizem. Observando de uma maneira mais profunda e mais clara o quanto Jesus continua operando, mesmo com as inúmeras dificuldades em que a própria humanidade vive. Mesmo neste instante em que, segundo a orientação dos próprios espíritos e segundo a própria orientação do codificador Allan Kardec, em que nós estamos deixando este instante de um mundo de provas e expiações para adentrarmos a um mundo de regeneração, onde olhamos para a humanidade em sua totalidade e encontramos aí inúmeras dificuldades, adversidades, crimes, injustiças, dores, sofrimentos, perdas, abandonos, doenças e tantas outras coisas que muitas vezes nos tornam pessoas envolvidas numa certa preocupação, numa certa incerteza do que possa vir ainda pela frente neste processo de mudança e de transformação.
Mas, como disse anteriormente, quando começamos a olhar com os olhos da verdade espiritual, entendendo a mensagem de Jesus e observando que ele continua operante nas suas tarefas e nos seus compromissos, vemos por toda parte, dentro dos meios religiosos, da sociedade de um modo geral, em todos os setores da própria sociedade em geral, grandes intelectuais, grandes mensageiros, grandes espíritos que vêm trazer a nós uma luz clara e bela, mostrando-nos que não estamos abandonados, mostrando-nos que não estamos à mercê em mar revolto, mas estamos numa embarcação, num mar que talvez seja revolto, mas que no leme desta embarcação continua o Cristo operante. Aquele que continua operando as suas tarefas e os seus compromissos celestiais em prol do planeta, em prol da humanidade. E ele nos chama atenção quando diz: ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Não. Esses companheiros não possuem privilégios. Eles apenas estão cumprindo a sua tarefa de mensageiros do Cristo operante. Porque estão categorizados para isso. Estão suficientemente preparados para isso, para nos dar a lição, para nos dar o exemplo, aonde quer que eles estejam. E ele continua: cada aprendiz, que somos nós, todos nós ainda estamos na condição de aprendizes. Por mais intelectualidade que tenhamos, ou por mais espiritualidade que já tenhamos adquirido, todos ainda somos aprendizes. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Ou seja, nós, como aprendizes, como alunos, precisamos nos colocar à disposição deste Cristo operante. Precisamos nos colocar à disposição desses emissários, entendendo a mensagem de Jesus, compreendendo a mensagem desses missionários, desses mensageiros, para que possamos amanhã sair da condição de aprendiz e nos tornarmos também capacitados a ajudar o Cristo operante na tarefa de regeneração do planeta e da humanidade. E ele termina nos alertando de que maneira podemos fazer isso. Qual a forma de podermos realizar este trabalho em nós, em primeiro lugar, para que depois, bem preparados, possamos ir de encontro à humanidade. A humanidade que muitas vezes está na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social, no segmento religioso da qual pertencemos, ou até mesmo no grupo de trabalho caritativo da qual estamos envolvidos. Ele pede para nós: trabalha, estuda, serve e ajuda sempre. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre.
em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. E é uma pura verdade. Quando, de uma maneira consciente, racional, nós passamos a trabalhar sem buscar recompensas, passamos a estudar para melhorar a nossa intelectualidade e o nosso conhecimento de ambas as vidas, material e espiritual, quando servimos sem propósito algum, mas simplesmente com o prazer de servir, e quando passamos a ajudar sempre, em todos os momentos da nossa vida, buscando a elevação, buscando o crescimento, buscando o desenvolvimento, buscando essas esferas superiores que nos tornam espíritos melhores, superiores, nós passamos a sentir o Cristo operante, lado a lado conosco. E muitas vezes sentimos o Cristo operante lado a lado conosco, quando percebemos a presença de um espírito amigo, de um espírito familiar, de um espírito que se afine aos nossos propósitos do bem, de um espírito que, como nós, busca também sair da condição de aprendiz para se tornar um espírito melhor. Sentimos isso nas intuições, nas reflexões, nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações, nas palavras, naquilo que vemos e ouvimos. O Cristo operante, de forma direta ou indireta, ele passa a fazer parte do contexto da nossa existência. Não conseguimos mais viver sem a sua presença. E aí lembramos-nos novamente de Paulo, quando ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E Paulo modifica o seu conceito de vida, pensando, falando, sentindo, agindo, vendo, ouvindo, mediante a presença do Cristo operante. Mudamos. Mudamos radicalmente. Modificamos radicalmente. E mesmo ainda como aprendizes, passamos a fazer parte deste grupo seleto de amigos do Cristo que trabalham para o bem. Talvez o nosso trabalho ainda seja um trabalho pequeno, simples, humilde, mas ele é de suma importância no contexto geral de todas as atividades. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Então, que nós possamos nos dedicar a isso, oferecer o melhor de nós, o melhor que existe em nós, para que possamos sentir o Cristo em nós, para que possamos sentir a sua presença operando junto de nós, operando através de nós, em busca de um mundo melhor e de uma vida melhor para todos nós. Então, esta é a nossa mensagem de hoje, do capítulo 35 do livro Pão Nosso, o Cristo operante. Desejo a todos um bom final de domingo,
uma semana abençoada a todos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando a todos que na próxima sexta-feira, às 21h15, na nossa série Reflexões Espíritas, o último módulo do curso de passes para trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita, com o nosso querido Sebastião Camargo, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Para aqueles que perderam os 2 primeiros módulos do dia 10 e antes de ontem, dia 17, é só entrar no nosso canal, Programa Espiritismo e Vida, lá no YouTube, ir lá na playlist e ver curso de passe e assistirem aos 2 primeiros módulos, para que possamos aprender um pouco mais e talvez começarmos até a exercitar esse trabalho de sermos também operantes nas nossas atividades de cada dia. Que o Divino Mestre Jesus, este Cristo que se mantém operante conosco, dia e noite, todos os dias, todas as noites, permaneça nos nossos corações e na nossa caminhada diária, hoje e sempre. Um forte abraço a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Até o próximo domingo.